Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Bom, vamos lá. Como é de costume, na nossa última aula da semana, a gente resolve exercícios, né, referente às aulas que tivemos, o conteúdo que tivemos ao longo da semana, certo? Bom, então como essa semana nós fizemos análise de vários contos, vamos ver quem tá bom de memória aí, né? E lembra dos contos lidos. Foram 4 contos ao longo dessa semana, os contos lidos, analisados, discutidos em cada aula. Beleza? Então, só para dar uma colinha para vocês, desculpem, só para dar aquela colinha para vocês, eu vou colocar sempre no início do exercício o nome do conto. Aí vocês buscam lá na memória de vocês e pra gente conseguir resolver as questões. Beleza? Topam? Todo mundo topa? Todo mundo tá hiper empolgado para a resolução desses exercícios? Então, vambora, pessoal. Bom, a primeira questão é sobre A Estranha Passageira, de Stanislau Ponte Preta. Beleza? Estão lembrados do texto? Passageira, avião. Ok. Questão 1. Leia o trecho. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que ela estava no Rio ou em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou: Uai, as necessidades nesse saquinho? No avião não tem banheiro? Sobre o trecho acima, analise as seguintes proposições. Estão lembrando, né? Esse fato ocorreu dentro do avião, entre a narradora e essa senhora que entra no avião e vai viajar pela primeira vez, então não conhecia, não sabia, não conhecia nenhum procedimento. Assim, então vamos lá. Nós vamos analisar sobre o trecho acima, vamos analisar as seguintes proposições. Proposições, pessoal, são declarações que podem ser afirmativas, negativas, enfim. E a gente vai julgar se essas proposições são certas ou erradas, beleza? 1. O efeito de humor é decorrente do fato de a passageira ter atribuído à palavra necessidade um sentido diferente daquele empregado pelo passageiro. Sim. Então, quando ela fala, olha, o saquinho que tá aí, né? Quem já viajou de avião vai lembrar, o saquinho tá lá para... cadê? Onde está? Para a senhora usar em caso de necessidade. Que necessidade, nesse caso, a narradora utiliza no sentido de precisão, de necessidade, no sentido, ó, tive a necessidade, né? Passei um aperto, tive a necessidade, então eu usei. Já o que a senhora entende é que necessidade, não no momento de. Não necessidade no sentido de. Passei por alguma situação e tive a necessidade de usar. E necessidade no sentido substituindo, né, as ideias de fazer xixi, enfim, de usar o banheiro. Beleza? Então, a afirmativa 1, né, está correta. 2. O passageiro quis dizer a ela que o saquinho era para o caso de alguma indisposição. A passageira entendeu que o saquinho era para fazer as necessidades fisiológicas. Daí o porquê da pergunta. No avião não tem banheiro? Beleza, pessoal? Então, na verdade, o 2 é uma explicação um pouco mais ampliada do que foi dito no 1, então tá correto também. A passageira era muito esperta, pois agia de propósito e colocava maldades nas perguntas que fazia. Vocês estão lembrados do texto? Ela era maldosa ou era inocente ou era a primeira vez que ela andava? Bom, era a primeira vez que ela andava, ela não era maldosa, na verdade, ela era meio sem noção, mas não maldosa, né? Então, o 3 está errado. O narrador, mesmo constrangido, continuou dando atenção à gorda senhora. A 4, ele está constrangido. Quando a gente pega aqui esse trechinho do texto, tenho certeza de que ninguém me ouviu minha resposta, né? Respondi baixinho, ninguém ouviu minha resposta. Mas a mulher escandalosa falava alto e perguntou, e todo mundo deve ter entendido a minha resposta a partir da nova pergunta que ela fez. Então, sim, ele se sente constrangido, mas continua dando atenção à senhora. Beleza? Analise as proposições e marque a alternativa que compõe apenas as corretas. Então, ficou certo 1, 2 e 4. Vamos marcar 1, 2 e 4, letra C de coisa linda. Beleza? Bom, depois sobre o conto que vocês também trabalharam essa semana, O Homem que Espalhou o Deserto.
né? Com o professor Gênesis, foi isso? Então vamos lá, questão 2. Que consequência a obsessão por cortar folhas trouxe para a vida do garoto durante a sua juventude? Então, se vocês lembrarem desse conto, falava sobre uma criança, a mãe não queria que a criança fosse brincar na rua. Então, inventou uma brincadeira que era cortar as folhas que ela tinha no quintal. E toda vez que a criança queria sair para a rua, ela incentivava dava uma tesoura, incentivava que o menino fosse cortando as folhas, cortando as folhas. Isso virou um hábito na infância, daqui a pouco virou uma obsessão. E na juventude ele continuou cortando as folhas, né? Mas quando ele era criança, as folhas eram cortadas bem pouquinho, porque ele, árvore muito alta, enfim, e as folhas ele cortava pouquinho. Já na juventude ele começa a cortar com determinada compulsão, obsessão, e começa a criar métodos para cortar melhor e mais rápido, até que ele encontra um machado e resolve tirar a árvore por inteiro, né? Questão 3. Como o menino agia com relação às plantas na infância, na juventude e na fase adulta? Então, eu acabei de mencionar como era na infância. Na infância, começou com uma brincadeira. A mãe, para impedi-lo de sair de casa, inventou essa brincadeira, deu uma tesoura e ele ficava ali cortando, como se estivesse aparando as folhas. As árvores eram mais... As plantas, de forma geral, não eram árvores, então não daria conta de cortar, mas enfim. As plantas, de forma geral, eram mais altas que ele, então aquilo não fazia tanta diferença, embora cortando todo dia, isso vai arrancando, vai acabando aí com as plantas. Quando chega na fase da juventude, que foi o que acabou, que eu acabei de explicar para vocês, a questão 2 vai ser o seguinte, trouxe para a vida do adulto, o que ele trouxe? Então vamos lá, além dessa obsessão, desculpa gente, vamos voltar um pouquinho aqui na 2. Então o que trouxe? Não era para falar, o que ele fazia na juventude. Falar o que ele fazia na juventude era na 3. A 2 é o que isso trouxe. Então vamos lá. Essa obsessão acabou afastando ele enquanto adolescente de amigos. Ele não tinha amigos, ele não tinha namorado, ele não saía, ele não fazia nada que um adolescente fazia na idade dele. Apenas cortavam as folhas, tá? Essa é a resposta da 2. A questão 3, agora sim, como que ele agia na juventude? Ele começou a picotar folha, cortar folha, cortar folha, cortar folha, cortar folha. E passou de fazer, deixou de fazer coisas como adolescente. Na vida adulta, ele entende que, ele descobre uma forma de como não ter de ficar cortando essas folhas, porque toda hora que cortava crescia mais. Ele resolveu comprar um machado e arrancar a árvore como um todo. E daqui a pouco ele comprou mais machados para arrancar mais árvores. Então a vida adulta dele foi arrancar árvores, e com esse ato ele começa a construir locais para guardar o machado, e ele começa a ver que isso pode ser lucrativo. Então ele abre uma empresa, ele abre um negócio para cortar árvores, certo? Que conclusão que a gente pode chegar? Bom, como ele foi incentivado na infância a esse determinado hábito, ele desenvolve um gosto, depois de uma confusão, ou uma confusão não, uma obsessão, ele começa a se dedicar àquilo, a vida dele passa a ser aquilo, e na fase adulta ele acaba trabalhando com aquilo que ele foi incentivado, na infância, ou melhor, ele continua tendo o mesmo comportamento, só que mais potencializado, porque agora ele é um adulto, que ele tinha na infância, beleza? Então a conclusão que se chega é, quando a gente ensina uma criança determinado comportamento, ela pode reproduzir esse comportamento até a fase adulta. 4. Na sua opinião, qual o significado de enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão? Então, exatamente do que eu falei agora na questão 3. A orientação familiar ela é muito importante. Então, quando ele era pequeno, a mãe ensinava ele a cortar folhas. Ele foi crescendo, vocês lembram da história, se torna uma obsessão, ele começa a cortar. E agora, essas pessoas que cortam árvores, eles têm filhos. Então, enquanto o restante da sociedade, do mundo, do coletivo, está plantando árvores para tentar melhorar o meio ambiente e tudo mais, resgatar as árvores que foram mortas, plantando, resgatar no sentido de plantar outras novas no local onde as árvores foram arrancadas, os homens do machado, que cortavam a árvore, ensinavam o mesmo comportamento para os filhos da sua profissão. Ou seja, enquanto uns plantavam, outros iam lá e falavam, olha filho, quando a árvore estiver alta, você pega o machado aí e corta a árvore. Questão 5. Por meio de um texto de ficção, é feita uma crítica a uma postura da nossa sociedade. Que crítica é feita nesse texto?
Bom, a crítica feita nesse texto é, primeiro, tem algumas críticas aí, né? Primeiro, o que é ensinado para a criança, ela pode guardar e levar para o resto da vida. Então é muito importante ter cuidado com aquilo que se ensina. O que se ensina geralmente deve ser bom para a criança e para o coletivo que ela está inserida, pensando já numa fase adulta. A crítica também passa pela questão do meio ambiente. Se desde criança você não ensina a criança, né? Desde a infância, você não ensina a criança uma postura que ela deve ter diante do meio ambiente, na fase adulta ela vai reproduzir de forma até pior o que ela aprende na infância, como lidar com o meio ambiente. E uma outra crítica que se tem aí, pessoal, já mais para o final do texto, que vai falar sobre lucro, mais do que o lucro, é a questão do pensamento individual, egoísta, né? Eu não vou pensar na sociedade que vai ficar sem as árvores, que é importantíssimo até para sobrevivência, né, do indivíduo, mas sim eu vou pensar nas árvores, na minha obsessão de cortar, nos machados que eu vou comprar, no lucro que eu vou ter arrancando as árvores, né? Então isso mostra, além da visão do lucro, é lucrativo, mostra também a visão uma visão de individualismo, de egoísmo. E tem outra passagem no conto, que eu não sei se vocês estão lembrados, que ele falava assim, aí ele começa a cortar as árvores, as plantas, os matos, os capões, ele acaba com as árvores do quintal, e ele começa a sair na cidade, aos arredores, fazendo a mesma coisa, cortando as árvores, as plantas, arrancando as folhas, enfim. E aí ele faz isso em alguns lotes vazios. E tem um trechinho do texto que diz, do conto, que diz assim, que os donos até gostavam, porque o lote estava vazio, eles iam vender para a imobiliária, eles iam vender para outro lugar e precisava que o lote estivesse vazio. Então eles estavam pensando também no bem próprio. Não estava pensando na pessoa que entrava lá e capinava tudo de graça e saía destruindo o meio ambiente e a natureza. Eles queriam saber, então se meu lote está limpo, agora eu vou conseguir vender melhor. Então vai mostrar também um pouco desse egoísmo, o egoísmo que vai desde a mãe, que não quer deixar a criança sair para brincar lá fora, ter amizades e tudo mais, até o lucro que se tem e a forma egoísta de se pensar no lucro em detrimento do coletivo, certo? Você concorda com essa crítica? Eu concordo. E você concorda? Eu concordo, e a minha justificativa é que se vivemos em sociedade, a gente tem que pensar no bem coletivo. Se a gente vive em sociedade e pensa no bem coletivo, a gente tem de pensar que os nossos filhos farão parte do ambiente social, dessa sociedade. Fazendo parte dessa sociedade, ele deve se portar como tal, né? Pensando no coletivo, não sendo egoísta, não destruindo o meio ambiente, porque isso tudo refere-se ao coletivo, certo? Então, se eu estou criando um filho que vai ser um ser social, vai estar numa sociedade, eu não posso ter o egoísmo de criar para mim ou o egoísmo de criar. Eu tenho que criar para que sim, na fase adulta, ele seja um adulto consciente. Beleza? Beleza então. Então agora vamos para o próximo conto. Ele e suas ideias, do Lima Barreto. Vambora. Questão 6. Textos são construídos com base em uma tipologia textual. Esses tipos podem parecer de forma exclusiva ou mesclada em um texto. Identifique o tipo textual do fragmento seguinte. Era um homem pequeno, magro, com reduzido cavanhaque. Pessoal, nesse trechinho, embora ele seja encontrado em um texto narrativo, né, o conto é uma narrativa, esse trechinho, essa sequência é de descrição do personagem, tá? Letra B de Bosque, descrição do personagem. Então, lembrados do personagem que tinha ideias mirabolantes e que ele sempre ia atrás e perturbava as pessoas para tentar executar as ideias. Beleza? Ainda sobre esse conto, vamos lá. O foco narrativo é o que determina o tipo de narrador que conta a história. Nesse conto, qual é o tipo de narrador? Justifique sua resposta. Vocês estão lembrados do tipo de narrador nessa história? O narrador era um narrador personagem, ele vai contando a história desse homem que tinha as ideias, mas no finalzinho do conto ele participa também, quando ele para embaixo de uma sombra de uma jaqueira e vai conversar com esse personagem, tá? O conto é narrado quando ele fala de si em primeira pessoa, quando ele tá falando do homem e suas ideias, ele narra o que o homem ia fazendo em terceira pessoa, mas fica bem marcado que ele é um personagem. E aí a narração volta para a primeira pessoa lá para o final do conto. Beleza? Questão 8.
Exercício referente ao conto Ele e Suas Ideias. Lima Barreto, né? Ele e Suas Ideias, é do autor Lima Barreto, o autor que espalhou o deserto de Loyola Brandão. Marque, então, questão 8, marque, desculpa, a alternativa que traz as afirmações corretas acerca da narrativa. Nas duas narrativas, percebe-se que a função do narrador é meramente de contar a história, não interferindo e nem tampouco julgando os personagens. Então, vamos embora. Ele e suas histórias, o narrador, como nós percebemos, ele não contou meramente a história, não. Ele se envolve na história e no final ele mostra que é um personagem. Ele começa a aconselhar, a conversar com um homem que tinha ideias mirabolantes e começa a aconselhar, a incentivar, falando, olha, mas algumas deram certo e tudo mais. Então, ele sim... Ele faz um julgamento a respeito do personagem, principalmente quando no final o personagem diz assim, ele estava lá dizendo que ninguém reconhecia a ideia, que no Brasil, a pátria amada dele, que ninguém reconhecia o que ele fazia, que fora do país, né, na Europa era diferente. E o narrador, que é personagem, começa a dialogar com ele, né? Então tem sim um julgamento no texto Ele e Suas Ideias. Já no Homem que Espalhou o Deserto, o narrador de fato só narra as ações do personagem. Há uma crítica, uma reflexão, mas isso fica a cargo do leitor. O narrador não se envolve, não julga o personagem, tá? Ele vai mostrando só as informações a respeito da história. Então, a 1 tá errado. 2. Ambos os personagens conseguem progredir na vida por causa das suas grandes ideias. No conto do Lima Barreto, Ele e Suas Ideias, isso não acontece. O homem que tem ideias, que tem um monte de ideias, ele não consegue progredir com suas ideias. Ele dá as ideias, mas ninguém aceita. Tem um trechinho, não sei se vocês vão lembrar lá no conto, que falava assim, que os jornais não falavam dele, né? Que o governo não incentivava. Vai falando de várias áreas sociais, né? O jornal, o governo, que ninguém publicava nada a respeito. E que ele não era reconhecido, e por isso ele estava triste. Já no O Homem que Espalhou o Deserto, ele progride. Não estou dizendo que progressão é algo positivo, não, tá? Ele vai para frente, ele cria empresas, ele cria um negócio com a ideia que ele teve, que era cortar plantas. Tudo bem? Então ele monta uma empresa disso. Então, no primeiro conto, Ele e Suas Ideias, desculpa, que esse é o segundo. No conto Ele e Suas Ideias, não há progressão em relação à ideia. E no Homem que Espalhava o Deserto, há progressão. Então, posso dizer que em ambos os personagens conseguiram progredir. A afirmativa 2 está errada. 3. Quanto ao personagem de O Homem que Espalhou o Deserto, verifica-se que seu isolamento e o protecionismo da mãe são fatores que corroboram para suas ações. Sim, o isolamento, que ele não podia ir para a rua, o protecionismo da mãe, mas esse é um menino bonzinho, não se envolve em encrencas, tá, mas ele também não interagia com ninguém, não fazia nada, ele só ficava em casa cortando as plantas, né? Então esse protecionismo da mãe para tentar defender o filho da sociedade, do mundo, acabou tornando, né, o homem que ele virou. Então, a 3 está correta. 4. Em relação ao personagem central do conto Ele e Suas Ideias, observa-se que, apesar de ele ter ideias altruístas, era desacreditado por muitas pessoas. Ideias altruístas que poderiam ajudar outras pessoas, a sociedade, algumas eram meio estapafúrdios, mas algumas até poderiam ajudar. Ele não era, ele era desacreditado, ele não era levado a sério, as pessoas já diziam, lá vem um homem das ideias, ai que saco, né? Beleza? Então tá correto também. O que ficou correto aí, gente? Ficou a afirmativa 3 e a afirmativa 4, letra E de isso mesmo. Beleza? Letra E. Tcharam! Bacana. Vamos seguir então. Agora vamos para as próximas questões. A História de um Bode, de Graciliano Ramos. Vocês viram que todos eles são autores brasileiros renomadíssimos, né? Nós estamos estudando conto, então trabalhamos bastante com vocês a estrutura do conto, a estrutura da narrativa, o gênero conto, a tipologia textual, narrativa e outras tipologias que poderiam colaborar com as histórias.
certo? Então essa semana fizemos leituras, análises e discussões importantíssimas sobre 4 grandes autores da literatura brasileira. E agora, pessoal, vamos fechar aí com chave de ouro, né? O Top of Mind das Galáxias, que é Graciliano Ramos, extremamente recomendado, extremamente reconhecido dentro e fora do Brasil. A questão 9 diz assim: a partir da leitura do conto, estão lembrados lá do bode e tal, responda qual o tipo de discurso utilizado nesse texto. Justifique com trechos do texto. Olha só, a gente não tem um texto aqui agora, né? Mas com certeza você tem nas aulas gravadas. E você pode voltar à aula gravada e puxar um trechinho de lá, tá bem? Ou ainda no material que está no AVA, tá? Esse conto tá lá na íntegra, então vocês podem retirar trechos de lá. Bom, se a gente voltar à ideia, né? Se a gente voltar ao conto, nós vamos lembrar que o discurso presente no conto é o discurso direto. Lembrando a vocês, o que é o discurso direto? Nós temos narrador, temos personagem, certo? E temos a fala do narrador e a fala do personagem. Quando o narrador cede espaço para que o próprio personagem fale, nós estamos diante de um discurso direto. Quais são as características do discurso direto? Ele tem a marcação pela pontuação. O narrador fala, certo? Introduz a fala do personagem por um verbo dicende, disse, perguntou, replicou, exclamou, bravejou, 2 pontos, tá? Sinal de pontuação. Embaixo, utiliza-se um travessão ou ainda o sinal de aspas para marcar as falas, para dizer, olha, o próprio personagem falou. Isso é exatamente ipsiliter do que o personagem falou. Beleza? Então, quando a gente volta ao texto, a gente vê sim que tem que o narrador cede espaço ao personagem e que a separação das falas de narrador e personagem é feita por uma marcação de sinal de pontuação, principalmente 2 pontos e travessão. Beleza? Só rapidinho para lembrar o discurso indireto, não há distinção, quer dizer, há sim a fala do narrador e do personagem, mas o narrador não abre espaço para que o personagem fale. Então essas duas falas estão juntas. E como que elas são unidas? Por meio de uma conjunção integrante que ou se. Beleza? Então, se você voltar ao texto, você vai ver que, de fato, o texto foi narrado com discurso direto. Questão 10. O conto é um gênero narrativo, ou seja, possui as características do texto narrativo e a estrutura e a finalidade referentes aos gêneros textuais. Com base nisso, cite 3 características do conto. Pode ser características voltadas para o gênero, ou pode ser características voltadas para a tipologia, ou pode misturar todo mundo. Então vamos lá. Primeiro vamos para o gênero. Finalidade do gênero. A finalidade do gênero para que a gente escreve um conto? O conto serve para entreter o leitor. Ele pode trazer uma reflexão, ele pode trazer uma crítica, pode. Mas o objetivo primeiro do conto é o entretenimento. Beleza? Outra característica do conto que vocês perceberam ao longo dessa semana, né, de todas essas aulas, da análise desses 4 contos, é que o conto pode ter qualquer temática, ele tem temática livre. Beleza? Ainda uma característica de gênero, o conto em relação à estrutura. O conto é uma narrativa curta. O que isso significa? Eu só tenho um conflito, um clímax e um desfecho, tá? Uma história só, principal. Diferente de narrativas longas, como romance, novela, que a gente tem várias histórias, 2, 3, mais histórias aparecendo ao longo da narrativa, né? E se tocando por vezes ao longo da narrativa. Beleza? E agora algumas características da tipologia textual é que temos os elementos da narrativa, né? Esses elementos da narrativa, cada conto vai trazer um foco narrativo diferente, um tipo de narrador, personagens diferentes, vai trazer enredos diferentes, tempo e espaço diferente. Trazendo uma informação para vocês, os contos de modo geral, esses 4 que foram trabalhados essa semana, todos eles apresentam um tempo cronológico, que é aquele que marca a sequência, a passagem de tempo. Então você poderia dizer, né, desse conto, a história de um bode, que o discurso é direto, que o narrador, ele é um foco narrativo, se eu não me engano, está em terceira pessoa, ele é um narrador
observador, você pode dizer desse conto que ele tem um tempo cronológico, tudo isso são características do gênero, né? E aí você vai pegar um elemento da narrativa, identificar esse elemento no texto e pode marcar aí como característica presente nesse conto. Beleza? Além disso, contos de modo geral, vocês podem ter percebido nesses 4 contos, são poucos personagens, uma única história e um espaço de deslocamento, de história um pouco mais reduzido. Beleza? E para finalizar, né, nossa resolução de exercícios, vamos embora. Questão 11. Sabe-se que o conflito é a parte do enredo responsável por gerar ação para a narrativa. No texto, o vaqueiro apresenta um conflito. Que conflito é esse? Pessoal, é quando a vaca cai e não quer mais levantar. Então, isso vai gerar motivação para uma história. Beleza? E a questão 12. Antes da história acabar, o cego Firmino pergunta que fim havia levado o bode. E aí, pessoal, é o final do conto, né? O final do conto basicamente é esse. O que aconteceu com o bode? Então, no final do conto fica, né, claro que o bode morreu. Então, o bode morreu, acabou a história. Beleza? O desfecho foi exatamente esse, a morte do bode. Beleza, pessoal? Bom, espero que essa resolução, né, que vocês tenham relembrado, rememorado esses 4 contos que nós trabalhamos ao longo da semana. Espero que esses exercícios possam motivá-los a lembrar dos contos e também motivá-los a lerem, né, mais contos desses autores. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.